Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolume. Estou aqui para a gente navegar aí por essa semana que vai do dia 1º ao dia 7 de dezembro. Já estamos no último mês do ano, né? Com o Sol já no signo de Sagitário, mas ainda vivendo a vibração da lunação no signo de Escorpião. A gente vem aí de uma lua que cresceu na fé do signo de Peixes, né? Da confiança, para a gente seguir confiante de que existe um plano maior do que nós mesmos, né? Para a gente poder se expandir. Que muitas vezes, até uma frase que eu usei no texto da semana passada, mas que eu não mencionei no vídeo, né? Que é muito legal para esse momento que a gente está vivendo ainda, né? No início dessa semana, dia 1º, dia 2, dia 3, até chegar a lua cheia no signo de Gêmeos, né? Mas ainda dentro da lua crescendo no signo de Peixes, que pede a gente fé para as coisas que acontecem com a gente, para a gente poder acolher, positivo ou negativo. Né? Porque tudo tem um porquê. Né? Então, a frase que eu usei, né, da semana passada foi daquela música do Paulinho Mosca, que ele fala que às vezes tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Foi até tema de ou está numa novela aí, que o que acontece de ruim às vezes é para melhorar, só que a gente não percebe, né? A gente vem aí de triângulos de água, né? Acontecem, foram acionados por vários planetas, Sol, Vênus, Marte, Mercúrio, né? Todos lá no finalzinho do signo de Escorpião, né? Fazendo aí aspectos com o Saturno, com o Netuno retrógrado no signo de Peixes, com o Júpiter retrógrado no signo de Câncer, né? Mas sempre com aquela oposição ali do Urano, que é o planeta das revoluções, em um signo muito endurecido, que é o signo de Touro, né? Que é aquela coisa da estabilidade, que é como se fosse assim. Esse triângulo de água dentro dessa lua crescendo no signo de Peixes, é para a gente ter fé justamente para que às vezes esses terremotos acontecem na vida da gente, né? A vida tira o chão dos nossos pés, justamente para a gente acordar, para a gente despertar, né, para uma vida melhor, para coisas melhores, para a gente às vezes até dentro desse triângulo, né, que tem aí, que os planetas vão passando por Escorpião, né, que fala assim, ó, é preciso desapegar do velho, né, da mesma forma que a borboleta desapega do seu casulo para poder abrir suas asas e voar, se transformando em uma coisa muito mais bela e muito mais bonita do que a lagartixa que não consegue voar e que está sempre presa ao chão, assim como a cobra que precisa perder a pele às vezes para poder se expandir de tempos em tempos, para poder crescer, né? Então a gente precisa largar certas estruturas que um dia fizeram bem para a gente, mas que nesse momento podem estar nos limitando. E largar isso com muita paz, com muita fé, e sabendo que esse desapego, essa necessidade de deixar ir, é importante para que a gente possa expandir, tendo sempre dentro dessa lua crescente no signo de Peixes que aconteceu na semana passada, ainda reverbera para o início da semana, que a gente tem que ter fé na caminhada, fé no processo, acreditar que as coisas sempre acontecem para o bem, para que a gente possa tirar sempre o melhor proveito das situações e sempre perguntar, qual que é a lição que essa situação está trazendo para mim? Né? O que eu posso aprender com isso aqui? Afinal de contas, a gente está já com o Sol no signo de Sagitário. O Sagitário é o eterno buscador das explicações, né? Ele quer entender o porquê das coisas. Tem essa curiosidade do signo de Gêmeos incluída, e inclusive essa semana a gente vai ter essa lua cheia no signo de Gêmeos, da luz do Sol no signo de Sagitário, é justamente essa curiosidade, né? A curiosidade porque, não exatamente perguntar o porquê as coisas acontecem comigo, mas o que essas coisas que acontecem comigo querem me ensinar. O que eu posso aprender com elas? Porque o Sagitário, ele busca aprender, ele busca entender para compreender o processo. Então, dentro dessa lua que cresce aí nesse início de semana no signo de Peixes, seguindo para a lua cheia no signo de Gêmeos, que acontece na quinta-feira, no dia 4 de dezembro, às 20h13, com o Sol em Sagitário se opondo à lua no signo de Gêmeos, no grau 1303 de cada signo, né? Vê aí o que você tem nesses signos nesse grau, para poder buscar o que aquela situação que às vezes pode ter tirado do seu chão tem para te ensinar. Né? O que você pode aprender com aquilo? E ter fé na jornada, continuar caminhando, não desistir, não desanimar. Né? Porque afinal de contas a quadratura de Sagitário com Peixes, às vezes quando a gente perde a fé, a gente desanima de caminhar na direção do nosso propósito. Perde a fé porque às vezes alguma coisa não acontece exatamente como a gente gostaria ou como a gente queria que acontecesse. Né? Então, aí a gente segue para essa semana
com relação aos aspectos, a gente tem, no início da semana, ainda dentro da vibração da Lua, crescendo no signo de Peixes, o Plutão no signo de Aquário, fazendo um sexto para Vênus no signo de Sagitário, no dia 2 às 6h06 da manhã, né? Então, a gente compreendendo que tudo aquilo que terminou o ciclo energético, né, dentro de nós, que aí vem a ideia do Plutão, agora se converte em adubo para expansão, né, para começar a despontar para algo novo, essa perspectiva de Plutão-Vênus fala muito da questão das relações e da questão do dinheiro, né, a questão da nossa relação com os nossos recursos. Então, é como se fosse assim, é uma libertação, né, para a gente poder seguir na direção de algo novo, né, sabendo que com uma compreensão muito clara de tudo que tudo que nos aprisiona não nos faz bem, né? E que a gente precisa desapegar daquilo. Então, por exemplo, se a gente tem um relacionamento que aprisiona, né? E acredita que aquilo é amor, na verdade a gente precisa se questionar. Porque as relações verdadeiras, elas respiram liberdade, que é a questão desses dois signos que são extremamente libertários, Aquário e Sagitário, né? O amor que aprisiona, ele não é amor. Ele é controle, ele é medo, é apego, né? É travestido, às vezes, até de cuidado. Sabe aquela coisa do tipo assim que, às vezes, num parafetivo, uma pessoa fala assim, mas você vai com esse decote? Né? E aí a pessoa tá bonita, tá linda com aquele decote, não tem nada demais, mas acontece que aquela história do controle, né, faz com que a pessoa entre na cabeça da outra, influencie para que ela não se exponha, para que o medo da perda não fique tão latente para quem faz o comentário, né? Então, esse cuidado aí, ele tá vestido aí, na verdade, de apego. A pessoa é apegada, não quer perder, então o jeito que ela encontra para poder evitar que a pessoa saia com aquele decote e às vezes questioná-la se ela tem certeza que vai sair com aquilo. E isso é um tipo de questão moral muito séria. Até um assédio moral, no caso, né? Pra gente poder tomar cuidado, porque às vezes a pessoa parece que está querendo cuidar da gente e na verdade ela está querendo nos controlar, né? Nesse momento de sextil, né, de Plutão com Vênus, é uma questão de livre-arbítrio, uma questão de proatividade. A pessoa precisa enxergar essa situação para se empoderar. E o empoderamento aqui é a consciência de que amar é uma escolha, né? É uma escolha livre e não aquilo que aprisiona, né? Não porque a gente está preso a alguém ou aprisionado a uma situação, né? Mas porque nós somos livres para fazer a escolha de poder ficar ou de partir. Então, é dentro dessa perspectiva de liberdade que o amor é visto agora. Da mesma forma que a questão das finanças. É um despertar, porque afinal de contas o signo de Aquário é um signo que desperta, né, para questões de liberdade. Então, a questão financeira também, quando é aquele acumular sem viver e usufruir daquilo que você acumula, é aprisionamento, é estagnação, né? O universo quer movimento, quer que a economia gire, né? Se você guarda o acúmulo, ele está disfarçado de perda, né? Porque você não gasta. Aí o que vai acontecer? A vida é finita, né? Então, a acumulação não faz sentido porque a vida é finita, vai acabar. Você fica guardando, sendo que você tem que viver o presente. Porque amanhã você não sabe se você vai estar aqui, né? Então, existe essa ideia de que, dentro dessa ideia plutoniana, dessa ideia escorpiana, da ideia do Aquário despertando, do Sagitário libertador, que busca saber, entender, compreender as situações de vida e os processos, né? Essa frase é muito bonita, assim, essa ideia de que a existência finita fica muito clara, né? E por isso mesmo ela é muito preciosa, porque tudo que acaba é precioso, né, pra gente. Então a vida é finita, o Plutão traz pra gente isso, a alunação de Escorpião traz pra gente isso, a vida é finita, não fique desperdiçando a sua vida, acumulando coisas ou controlando pessoas, vá viver a vida, viva o agora. Né? Ela é preciosa demais para ser vivida no piloto automático. A gente tem que viver no momento presente, o importante é viver agora. Então, não é também ficar gastando mais do que ganha, mas não é para acumular e viver uma vida, às vezes até de privações, né? Porque isso aí é aprisionamento do financeiro, né? Às vezes a gente está numa idade em que, às vezes até avançada, em que a gente fica tentando acumular para deixar para os filhos, por exemplo, né? E sendo que é fruto do nosso trabalho e nós precisamos usufruir daquilo da melhor forma possível,
né? Afinal de contas, é fruto do nosso suor. Então a gente tem que usufruir e acumular às vezes é perder, né? Perder o quê? Perder a chance de viver daquilo que a gente acumulou, né? Momentos de felicidade, viagens, presentes, momentos alegres, férias gostosas, né? Então são conforto, né? Tem várias situações em que às vezes a gente acumula achando que está ganhando e na verdade a gente está perdendo e perdendo isso, a gente está perdendo vida, a gente está perdendo alegrias, felicidades, que esse dinheiro que está lá guardadinho, sem se movimentar, né, só rendendo no banco, poderia estar trazendo grande felicidade para a nossa vida. Então, dentro dessa ideia aí do Plutão e da Vênus, ambos em signos libertários, Aquário e Sagitário, em um bom aspecto, um signo de ar, um signo de fogo, né? É uma ideia de libertação de tudo que aprisiona ou que é tóxico em nossa vida, com relação às relações e com relação às questões financeiras, né? E dentro da ideia da lua que cresce no signo de peixes, é ter fé no processo, é acreditar realmente que a vida é finita e que a gente precisa acreditar no processo, que a gente às vezes precisa desapegar de certas coisas para crescer, para ser mais feliz, né? Aí a gente segue na quinta-feira para a lua cheia no signo de Gêmeos, né? Que é que acontece às 20h13, 13 graus e 3 minutos de cada signo, né? Na oposição Sol em Sagitário, Lua em Gêmeos, trazendo para a gente a ideia dessa questão do entender o que a vida quer nos dizer, né? Com essas situações todas que possam ter tirado o nosso chão. Porque várias vezes esse triângulo de água foi criado, né? Foi formado no céu, mas sempre com uma oposição aí com o Urano no signo de Touro, né? Então é aquela coisa do assim, o que eu estou ainda pegado, que eu ainda não soltei e que eu preciso confiar no processo e ter fé para poder seguir. Então, esse grande questionamento, porque tanto o signo de Sagitário quanto o signo de Gêmeos são muito curiosos e questionadores, né? E dentro da ideia desses dois signos, como o que está cheio aí é os Gêmeos, né? Que vem trazer para acrescentar a esse Sol em Sagitário, é que às vezes não importa muito, a gente precisa saber para onde nós estamos indo, que é a flecha do Sagitário, que é o destino. Né? Mas a gente não pode deixar de apreciar a caminhada, porque o viver é agora. Né? Então, é uma coisa muito, muito verdadeira que essa lua traz pra gente, de que a gente precisa olhar para os lados, não olhar só para frente, às vezes olhar para os lados, porque essa que é a diferença de Sagitário para Gêmeos. Né? Gêmeos é aquele que olha tudo, todos os pequenos, o que está perto, as pequenas coisas que tem ali no caminho, ele vai olhar a flor, ele vai olhar a pedra, ele vai se encantar pelo caminho, ele vai olhar para quem está do lado dele que está caminhando junto, né? E Sagitário não, Sagitário é aquela coisa fixa ali no objetivo, no destino, no tenho que chegar e etc, né? Então, dentro dessa complementação que existe entre Sagitário e Gêmeos, né, na ideia da luz e da sombra, a gente traz que é importante não somente se importar com o destino, mas também com a caminhada. O que você vai aprendendo na caminhada? O que cada situação, cada tropeço, cada pedra que aparece, o que cada coisa tem a te dizer, a te ensinar? Cada situação tem para trazer para você de novidade que você não sabia. E as pessoas que caminham ao seu lado, né? Porque às vezes o Sagitário está sempre ali olhando para frente, ele não olha para os lados, ele não olha para as pessoas que estão caminhando com ele. Ele não aprende com as pessoas que estão caminhando com ele, né? Porque ele vai aprendendo com ele mesmo, ele é autodidata, né? Um signo autodidata. Enquanto o Gêmeos é um signo de ar, de relacionamento, então ele vai conversar, ele vai trocar ideia, ele vai aprender com as pessoas, né? Então é essa verdade que é trazida pra gente. É importante às vezes a gente dar ouvido para as pessoas, né? Existem situações na vida em que às vezes a gente não desperta sozinho. A gente vai despertar por livre-arbítrio, porque nós queremos, né? A nossa essência vai permanecer a mesma, mas nós vamos executar mudanças na espiral da vida para a gente poder evoluir, porque nós decidimos fazer aquilo, mas às vezes existem pessoas que trazem questionamentos pra gente de tipo assim, só uma perguntinha, o que isso na sua vida está querendo te ensinar? Né? Então, de repente, isso vem de fora, mas você tem que ouvir, porque aquilo pode mudar a sua vida. Você fala, nossa, realmente eu preciso aprender alguma coisa com isso. Né, e mudar a minha vida. Aí a pessoa toma a atitude de mudar a própria vida. Não foi o outro que mudou a vida dela. Foi um despertar que veio de um questionamento do outro que fez ela se questionar e aí sim ela vai mudar o que pode ser prejudicial e desapegar de tudo que é tóxico e de tudo que aprisiona na vida dela, ou que tudo que atrapalha a própria vida. Vamos dizer assim, até a pessoa que fuma, né? Aí tem um evento cardíaco, e aí alguém vem falando assim, fulano, ó, ainda bem que você melhorou e tudo mais e tal, mas o que será que isso quis dizer para você?
né? O que isso quis te ensinar? Porque se a gente passar por cima das questões que acontecem com a gente na vida, sem absorver o conhecimento, aquela situação vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo até a gente conseguir absorver. Então, se a gente não quiser tantos eventos na vida assim, né, é bom que a gente tantos eventos negativos ou que tire o chão da gente, é bom que a gente aprenda a lição logo da primeira vez. E um bom questionamento é o que isso tem para te ensinar. Então, dentro dessa lua cheia, a gente vem falando desse momento em que o próprio Mercúrio, que é o regente dessa lua, né, que está no signo de Escorpião, ele é regente do signo de Gêmeos e, portanto, da lua cheia, ele forma pela terceira vez o grande trígono de água no céu, mas agora não mais com a oposição direta, né, no mesmo dia do triângulo, nos 2 dias que acontecem aí, que vai ser dia 6 e dia 7, ele forma o triângulo de água pela terceira vez. Por quê? Porque Mercúrio ficou retrógrado no meio dessa confusão toda, né? Ele estava lá já em Sagitário, aí na verdade foi assim, ele passou por Escorpião, no final de outubro aconteceu isso, no final de novembro aconteceu isso e agora no início de dezembro está acontecendo novamente. Então a gente tem todas as datas aqui no texto embaixo falando quando que aconteceu anteriormente para você poder talvez se remeter a essa data, né, e entender o que esse Mercúrio está querendo dizer. Então anteriormente já aconteceu quando ele estava direto no signo de Escorpião, depois quando ele ficou retrógrado e depois quando ele agora está direto novamente. Por isso 3 vezes que aconteceu. Então por causa da retrogradação de Mercúrio, esse triângulo de água foi formado 3 vezes. Só que agora Mercúrio está direto e Saturno também está direto, dentro da que na vez passada estava retrógrado. E o Júpiter continua retrógrado no signo de Câncer. Então forma esse trígono de água aí. E ele agora é o regente da lua cheia que acontece. A lua cheia acontece na quinta-feira e isso acontece no sábado e no domingo, esse grande triângulo de água. Ou seja, o regente da lua cheia está fazendo bons aspectos com o Saturno já direto no signo de Peixes e com o Júpiter retrógrado no signo de Câncer. Isso acontece no sábado, o Mercúrio em Escorpião fazendo um trígono para Júpiter em Câncer às 10h04 da manhã. E depois, no domingo, no dia 7, a gente tem o Saturno em Peixes, já direto, fazendo um trígono com o Mercúrio em Escorpião às 13h57 da manhã. E isso quer dizer para a gente poder renovar essa fé no processo, né? Já com esse conhecimento de que a gente precisa se questionar do porquê, às vezes, as coisas nos acontecem. O que ela tem para nos ensinar, né? Que os dois são signos de conhecimento, né? Tanto o signo de Gêmeos como o signo de Sagitário falam de conhecimento. Então, o que a vida está querendo nos ensinar? O que nós temos ainda que aprender para que essas situações que às vezes tiram o nosso chão não fiquem se repetindo consecutivamente? Né? É a culminação de um mergulho profundo no nosso inconsciente, porque são signos de água, das nossas emoções, né? E descobrir, às vezes, coisas que a gente não conseguia dar nome, emoções que a gente não conseguia dar nome, que às vezes estavam nos assombrando por dentro. E agora que a gente sabe, é igual um processo terapêutico esse triângulo de água, né? Que vai nos preparar bastante para a gente estar emocionalmente estruturado para 2026. Né, uma coisa que a gente tem que eu tinha esquecido de falar, mas que a gente tem que enfatizar isso. É um triângulo de água para que a gente se estruture de dentro para fora. Né? E esse mergulho profundo no inconsciente é importante para que a gente vasculhe todas essas emoções que ainda podem nos atrapalhar lá no futuro, de forma positiva, e transformá-las em coisas boas dentro da gente, né? Em lições, em aprendizado. Né? Nesse momento em que esse triângulo de água é formado no final de semana, aí, entre o dia 6 e 7, é como se o céu estivesse dizendo assim, você está pronto, né? Você está pronto para curar suas dores, para entender que existem coisas que já não sustentam mais a sua caminhada, que é a história do casulo, né? Da própria pele da cobra, né? Para você poder se expandir, né? Sem a gente ter o receio mais de perder aquilo. Né, porque era a oposição aí do Saturno. O Saturno chacoalhou e falou assim, não precisa ter medo não, larga esse negócio aí, porque na hora que você largar, você cresce, você expande, né, você melhora, você evolui, você progride. Né? Então, no momento o céu está dizendo nesse trígono, grande triângulo de água que é formado, que é para a gente largar essas estruturas que não sustentam mais o nosso caminho, que já não sustentam mais quem nós somos. Né? Agora, sem o receio de viver sem essas estruturas que a gente é tão acostumado, porque afinal de contas, a pele da cobra está muito acostumada, o casulo, né? E leia isso, entenda isso dentro de uma visão
hipotética. Veja na sua vida aquilo que te limita, que você está acostumado a viver com aquilo e que você precisa se libertar para você poder crescer e expandir. Né? Essa é a sabedoria dessa que traz essa lua, né? É o grande questionamento que vai revelar a sabedoria que a gente precisa acumular nesse processo, né? Então a gente não precisa ter medo de perder essas estruturas, porque elas já não servem mais à nossa caminhada, já não servem mais à nossa jornada, né? E a gente está muito acostumado com elas, né? Transformando essas estruturas como se fossem adubos agora para o nosso crescimento e recursos para que a gente possa crescer e se desenvolver. Mesma coisa com o dinheiro, que eu falei no início do vídeo, né? A gente precisa usar o dinheiro como recurso para a gente poder viver, ser feliz, expandir, crescer, progredir, às vezes até investir em outras coisas, né, para a gente poder ter, às vezes, até mais dinheiro. Então, transformando esse impulso que vem de dentro para fora, de reconhecimento dessas emoções, de tudo aquilo que a limita, aprisiona, intoxica, né, para a gente poder transformar em recurso, se desapegar, deixar ele virar adubo, para que a gente possa utilizá-los como recurso para a nossa expansão, mas para uma vida mais leve, mais sábia e mais fiel a quem a gente é de verdade, né? Então, essa semana, ela não tá uma semana louca, tipo de lua cheia, né? Que transborda, é agitada, né? Uma semana que, vamos dizer, não seja muito tranquilinha, porque tem a lua cheia é sempre um momento de culminação, né? E mais que pede pra gente jogar luz nesse aprendizado, nessa sabedoria necessária para que a gente possa seguir a nossa jornada com mais felicidade, mais alegria, mais tranquilidade, tá bom? Esse é o desenvolvimento dessa semana. A lua vai passando aí de Áries para Touro, de Touro para Gêmeos, de Gêmeos para Câncer, de Câncer para Leão. Fechamos a semana com a lua em Leão. E tem o texto aqui embaixo, que vocês podem ter todas essas informações. Também tem o céu do dia, que vai falando todos esses dias, justamente com as fases da lua, com os signos em que a lua está, que tem lá no Instagram, no Facebook. Tem também o www.astrolumine.com.br, que é o meu site, que tem muitas informações sobre astrologia, que vocês podem até estudar o que tem lá sobre os signos, né? Sobre o meio do céu, sobre lua em cada signo, sobre ascendente em cada signo. Então é só dar uma vasculhada lá, tem todas as informações também. E segue aí a semana dando um joinha pra gente aí no vídeo, não pode esquecer, né? Aperta a bolinha aqui em cima para vocês poderem ser inscritos aí no canal e traz pra gente, escreve alguma coisa, né, pra gente aí dizendo se esse vídeo te tocou, se você se interessou e envia para as pessoas que gostam desses assuntos, tá bom? Eu tô aí para vocês, para tiragens de tarô, mapa astral, previsões astrológicas, mapa numerológico, radiestesia terapêutica, mesa de São Miguel Arcanjo, florais e muita coisa mais, tá bom, pessoal? Ó, uma boa semana para vocês, de muito crescimento, muita sabedoria, muita compreensão e entendimento de todo esse processo de desenvolvimento de dentro para fora, para nos estruturarmos emocionalmente para 2026. Tchau, tchau!